Queridos alunos, boa tarde. A nossa última aula do dia de hoje, Geografia. Vamos lá? Pegue o seu PET na página 53, 54, que nós vamos fazer a correção, ok? Então, nós temos aí, e tem a 55, né? Mas a 54, a 53, na verdade, eu não vou ler o texto de novo. Eu já li o texto, eu já falei para você desse texto, então nós vamos para a atividade. A tirinha também é a mesma tirinha que eu coloquei lá para você no esquema de estudo do envio da atividade. O menino fala, painho, né? Não é paizinho, né? Painho. É verdade que o homem do campo está indo morar na cidade grande? Aí ele está indignado, aí o homem fala, Aí ele fala, ó céus, isso é terrível. Quem é que vai plantar e colher as frutas, verduras e cereais que o homem da cidade grande tem na sua mesa de refeições? Né? O pai ficou até assim, né? Pensando, quem está preocupado com isso, né? Ele está aqui, né? Mas ele estava preocupado com o pessoal da cidade. Então tá, qual é a preocupação do menino em relação à migração do homem do campo? Ele está preocupado porque agora quem vai plantar? Então, que não haverá pessoas para trabalhar no campo e produzir alimentos para as pessoas das cidades. O professor Antônio Henrique, né, quando ele deu essa aula lá, ele falou que não só a cidade depende do campo, mas o campo também depende da cidade. E eu também já falei isso para vocês. Eu estou lembrando a fala dele porque você assistiu a aula dele ou você viu aí o slide que eu mandei para você, tem tudo isso, né? E depois, você tem a mesma preocupação do menino da tirinha? Justifique a sua resposta. Eu ando tão preocupada com esse justifique, porque as pessoas não querem justificar. Tá? Você tá preocupado? Tô. Por quê? Porque eu também acho que daqui a um tempo a gente não vai ter quem plante pra gente comer. Porque nós, no Brasil, a maior parte do alimento que nós consumimos é da agricultura familiar. Na sua cesta da escola lá, do alimento que seria o seu lanche que a escola está passando, o kit merenda, essa é a palavra, kit merenda. No seu kit merenda, a verdura ali é do que da agricultura familiar. Lá na escola, quando serve o lanche, agricultura familiar. Nós, brasileiros, a maioria do que nós consumimos é agricultura familiar. Se todo mundo que estava na roça vem para a cidade, quem vai plantar? Tá? Por isso que eu falei que agora muitas pessoas já estão voltando. Voltando por quê? Porque precisa de mão de obra e estão pagando bem, mas precisa ser qualificada, né? Não é qualquer mão de obra. Então vamos lá. Nós temos aí também um gráfico, tá? É o gráfico que está no slide, é o gráfico que está no seu esquema de estudo da aula passada, tá assim. Observe o gráfico a seguir e responda as questões. Lá no slide é um infográfico que ainda tem um mapa com mais imagem, né? Olha, as multimodais, né? Então, e é a imagem também que está no seu PET 3 na página 52. Então, nós temos aí nessa imagem, tá assim, ó. 0, 20, 40, 60, 80, 100. Aqui tem os anos, né? Aqui tem 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. E aí ele pergunta para você assim, ó, a partir de quando a população urbana superou a população rural? Nem precisava desse gráfico, né? Porque nós sabemos aqui, ó, que foi desde 1970, tá? Então, 1970, porque aqui mostra para você aqui, ó, que o laranja é a população urbana e a verde é a população rural. Então, até 1960, a verde estava aqui, ó, bem na frente. Quando chega em 1970,
ela fica menor, enquanto a laranja aumenta. Então, 1970 é a data. Na década de 1970, não basta colocar lá 70. Tem gente que nem um 1900 não quer pôr, só põe 70, tá? Depois tem aí, letra B. Porque muitos trabalhadores deixaram o campo e foram morar nas cidades. Por diversos motivos. O uso de máquinas agrícolas no lugar do homem, conflitos por causa de terra, falta de condição financeira e de terra, à procura, e também, né, eles vieram também à procura de melhor condição de vida. É isso que eu coloquei para vocês no texto que eu mandei ao final da atividade de envio de atividades. Virem a página 55, tem assim: o turismo rural é uma das atividades econômicas não agrícolas na zona rural. Muitas pessoas procuram roteiros rurais para sair da rotina da zona rural. Se você fosse fazer um passeio turístico à zona rural, de que tipo de atividade gostaria de praticar? Aí eu falei para vocês, como é você, eu não tenho como responder por você, mas eu contei para vocês que eles fazem trilhas, né? Tem hotel fazenda, que as pessoas têm toda aquela... todas as atividades rurais. Você pode tirar leite, né, de vaca, de cabra, pode andar a cavalo, pode fazer várias coisas que só as pessoas que moram na roça, na zona rural, têm o hábito de fazer. Mas você, para conhecer os hábitos dele, resolveu também participar dessas atividades. Então, é isso. Agora, temos aqui, querida criança, né? Quando ele fala isso aqui, ele está sugerindo que vocês plantem uma árvore frutífera. Ah, professora, eu não vou plantar não, porque aqui em casa não tem espaço. Gente, é uma sugestão, tá? Mas quem quer plantar vai achar um local apropriado para plantar. E é uma coisa que é legal, né? Em Belo Horizonte tem um projeto onde as crianças nascem, ganham uma árvore. E aí vai lá, pega a árvore, mostra que aquela árvore é daquela criança, põe o nome da criança na árvore e a família fica com a responsabilidade de cuidar daquela árvore, né? Teve até um episódio lá no Bom Dia Minas, né? Que a família foi lá tirar foto do aniversário de 1 ano da criança ao lado da árvore. E aí falou que o irmãozinho dela já tinha ganhado um e que todo ano eles vão lá, né? Mas só o dela virou reportagem, tá? Então vamos para a nossa atividade do Google Formulário. Vamos lá, você tem assim, nós estamos falando de êxodo rural, eu deixei para você um texto de êxodo rural, você leu o texto e respondeu a questão. Então vamos para a correção, tá? Assim, o que é êxodo rural? Eu espero que você tenha escrito: êxodo rural é o fenômeno social que resulta da migração da população rural para os centros urbanos, com o objetivo de garantir melhores condições de vida. Questão número 2. Marque a alternativa correta. Dentre as diversas consequências do êxodo rural para o Brasil, podemos citar a desaceleração do processo de urbanização? Nada disso. O aumento do índice de desemprego no Brasil? Sim, aumentou o desemprego. A pessoa foi para a cidade achando que ia ter emprego, não tinha emprego e aumentou a quantidade de pessoas à procura de emprego. Pouca oferta, muita procura. Né? O aumento de quantidade de trabalhadores rurais? Não, porque eles saíram da zona rural e vieram para a cidade. A diminuição dos problemas agrários no campo? Também não diminuiu nada. O aumento da propriedade rural disponíveis para venda? Isso também, mas não é a principal consequência, tá? Normalmente quem vinha para a cidade já tinha vendido a roça ou só morava lá, não era o dono, não era o proprietário daquela terra. O êxodo rural pode gerar vários problemas sociais para as cidades. Aponte os principais aspectos negativos desse processo.
Ó, favelas e bairros desestruturados, sem infraestrutura nenhuma, o aumento da marginalização e o desemprego, tá? Depois, número 4, o que motiva o êxodo urbano de acordo com o texto? Por que o êxodo urbano? Por que as pessoas agora saem da cidade e voltam para o campo? Porque tem a sensação de insegurança na cidade. O elevado custo de vida nas grandes cidades. Porque nem sempre eles vão só para a roça, para o sítio. Eles às vezes vão para cidadezinhas, cidades interioranas. Por quê? Porque ela é pequena, é sossegado, o custo de vida é mais barato. Então, a sensação de insegurança e o elevado custo de vida nas grandes cidades. Agora é com você. Você. Duas vantagens e duas desvantagens de viver no campo. Então você coloca aí vantagem. Eu coloquei a tranquilidade, o sossego e o ar puro. A desvantagem, longe de atendimentos médicos, hospitalares, clínicas, dentistas, né? E lojas, mercados e bancos, tá? O distanciamento daquilo que eu precisaria comprar. Depois, duas vantagens e duas desvantagens de viver na cidade. Vantagem de viver na cidade, próximo do atendimento médico, né? Enquanto lá no campo é longe, aqui é próximo. Às vezes você não tem dinheiro para pagar, mas vai no hospital público, né? No AI, né? Mas tá mais próximo para o atendimento médico. E próximo também de lojas, bancos, financeiras. Desvantagem, ar poluído, poluição sonora, né? Vizinho barulhento. E a insegurança, que é roubos e assaltos. Então essa é a nossa atividade sobre êxodo rural. Esta é a correção, tá? No final do dia eu vou mandar para vocês uma planilha, não, eu vou mandar o gabarito, tá? Caso você ficou sem ver, eu vou dar um tempinho, porque tem gente que não vai assistir o vídeo, né? Eu vou dar um tempinho, mas eu vou mandar para vocês ainda assim, eu vou mandar o gabarito para vocês, tá? Para que vocês prestem atenção, façam a correção e observem se tá certinho, tá? Para a aula de hoje é só, tá? Fiquem todos em paz, bom descanso e até amanhã. Eu tô aqui. Tchauzinho. Até amanhã.